bem-vindo em mais uma leitura e reflexão no livro de Salmos. E hoje vamos refletir no Salmo 81. É um salmo que tem sob o título Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Entrar no contexto histórico, no detalhamento do que se refere à história neste salmo, nos exigiria mais alguns minutos. Por isso, vamos entrar no que Deus quer falar para a nossa vida prática. E no versículo 1 diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Versículo 3. Tocai a trombeta. Versículo 4. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. O povo se lembrava de Deus, entendia a presença de Deus no meio deles quando a trombeta era tocada. E no momento eles celebravam, cantavam louvores ao Senhor, crendo em quem Deus era para a vida deles, no que Deus poderia fazer por eles e que também já tinha feito. Lembrando das histórias e das maravilhas que o Senhor já operara na vida deles. No entanto, no decorrer da história do povo de Deus, do povo de Israel, em vários momentos eles desobedeciam, em vários momentos eles se antecipavam às bênçãos do Senhor para a vida deles, numa impossibilidade de querer resolver a situação imediatamente ou por estarem cansados daquela angústia que eles viviam em alguns momentos, eles se antecipavam e não esperavam o que Deus tinha para eles como promessa. E nesses, vamos chamar, altos e baixos de relacionamento do povo de Deus para com Deus, eles colhiam as consequências de suas ações. E o salmista, no versículo 8, diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, Israel, se me ouvisse. O salmista, ele coloca neste salmo um lembrete de Deus falando conosco sobre os nossos ouvidos atentos a Deus. Quando ele diz: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, Israel, se me ouvisse. Quantos momentos nos antecipamos às bênçãos do Senhor para a nossa vida, por não esperar, por não ter paciência, lançamos mãos daquilo que Deus tem de maravilhoso para nós, para colhermos a metade, para colhermos somente o que pode nos salvar, nos agradar, nos socorrer naquele momento. Mas esse socorro, logo, ele se acaba porque não é um socorro de Deus. Porque nós nos antecipamos ao que Deus tem para nós. Mas o Senhor faz esse alerta neste versículo. Povo meu, por que não me ouve? Por que não me espera? Por que você, mulher que vem orando a respeito deste assunto, não espera por mim e acaba se antecipando, colocando as tuas mãos, querendo resolver sozinha, sem a direção de Deus? E no versículo 9 diz assim: Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Não há outro senão o nosso Deus para nos socorrer. Não adianta nós colocarmos a nossa esperança no nosso trabalho, no salário, a nossa esperança muitas vezes nos filhos, a esperança numa situação real que enxergamos, porque Deus diz: o meu socorro vem do alto. Eu posso usar as coisas desta terra para te abençoar. O seu socorro vem do alto, diz o Senhor. Não adianta você colocar a tua esperança no que você enxerga hoje. Coloque a esperança no Deus, no nosso Deus Altíssimo. A partir do versículo 10 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. O Senhor já operou milagres e maravilhas na sua vida e continua a operar, mas precisamos esperar nele. Precisamos dar paciência para não nos antecipar às promessas que o Senhor tem para nós. Versículo 11: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Há momentos em que a nossa pressa
de acertar, a nossa pressa de resolver uma situação, nos faz andar segundo os nossos desejos, segundo as nossas pressas, segundo as nossas impaciências, segundo a nossa vontade de conquistar, sem esperar no que Deus já tem falado conosco. E quando isso acontece, o Senhor, Ele permite que andemos nos nossos desejos para que neste tempo haja um aprendizado da nossa parte para observar, para entender que sem Deus não adianta. Sem Deus não há futuro, sem Deus não há uma constância de resultados que Ele quer para nós, que Deus quer para nós. São resultados momentâneos e que num piscar de olhos Ele some. E no versículo 13 diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, se eu e você, em todo segundo da nossa vida, em todo instante, em toda oração que nós colocamos diante de Deus, realmente nós esperássemos as mãos do Senhor estendidas sobre nós e não nos antecipássemos e não fizéssemos com as nossas próprias mãos alcançar o que desejamos. Se nós realmente, em todo instante, 100% do nosso tempo, do nosso pensamento, nós realmente ouvíssemos o Senhor e entregássemos tudo a Ele. Ele diz no versículo 14: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Espera em Deus, não se antecipe, porque o Senhor está pronto para te livrar dessa situação, o Senhor está pronto para te entregar as bênçãos em tuas mãos, mas muitas vezes nós não esperamos e passamos adiante, e as promessas do Senhor, elas ficam guardadas mais um pouco. E no versículo 15 e 16, para finalizar, diz assim: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno, e eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. O Senhor faz sair aonde não imaginamos. O Senhor faz liberar bênçãos da onde não imaginamos muitas vezes. Mas quando o Senhor estende as mãos para entregar as bênçãos, essas bênçãos são como um mel doce e saudável. Porque no versículo 16 diz: e eu o sustentaria com o trigo mais fino, com o trigo mais nobre, e o saciaria com o mel saído da rocha. Não se antecipe, não coloque as tuas mãos onde não é para serem colocadas. Espere no Senhor. Louve-o e o adore-o, porque a trombeta está tocando. O Senhor está presente na sua vida. Mas não o ignore, porque está com pressa de receber. Ele conhece a tua situação. Ele sabe exatamente o que você precisa. Nós nos antecipamos, porque muitas vezes perdemos a fé em quem Deus é na nossa vida. Fique com essa palavra. Espere mais um pouco, que o mel chegará na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.